Queridos, é interessante que hoje nós vamos ficar no verso 15, porque todos os outros nós já trabalhamos aqui as outras vezes que nós pregamos a carta de Tito. E o último verso diz o seguinte: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. É interessante, irmãos, que todos nós, hoje nos nossos dias, estamos sujeitos à autoridade. Mesmo aqueles que acreditam ser donos das suas próprias vidas, precisam decretar ou precisam se submeter a algum tipo de autoridade. Por exemplo, o professor, os alunos têm que se submeter à sua autoridade. Ou então, todos nós temos que nos submeter a leis de trânsito, leis, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Então, se muitas vezes você fizer alguma coisa errada, um policial tem autoridade para lhe prender, ele tem autoridade para lhe dar uma multa no trânsito. Ou então, até mesmo em questões mais sérias, como questões em que o juiz vai ter autoridade para julgar as pessoas. E é interessante que, mesmo aqueles que não acreditam que devam satisfação para alguém, eles sim devem, de alguma forma, respeitar a autoridade de outros. Nós vivemos dessa maneira. Todos nós precisamos nos submeter a algum tipo de autoridade, consciente ou inconsciente. Então, mesmo aqueles que acham que não devem satisfação a ninguém, em algum momento da sua vida, eles precisam ser submissos à autoridade de alguém, seja no trabalho, seja na sua própria casa. E é exatamente isso que trata esse versículo. E o meu propósito aqui, irmãos, essa noite, é que nós entendamos que a palavra de Deus tem autoridade, porque ela vem de Deus. E isso nos leva a entender três coisas. Que, em primeiro lugar, a palavra de Deus tem autoridade para nos ensinar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela tem autoridade para nos exortar. E em terceiro lugar, ela tem autoridade para nos corrigir. Essas três coisas nós vemos num pequeno versículo como esse, verso 15. E é interessante de ver um pouquinho do contexto em que Paulo escreve essa carta a Tito. Como vocês devem saber, ela leva o nome já do próprio Tito, porque Paulo, o apóstolo Paulo, escreve a Tito instruções. Ele escreve a Tito como Tito deveria proceder em relação às igrejas que estavam formadas naquela ilha de Creta. E é interessante que naquela época a maneira mais comum de demonstração de autoridade era através de cartas. Então, muitas vezes o rei, quando tinha algum edito real, ele mandava o seu oficial dizer em nome do rei. E eles diziam: como posso saber que isso é verdade? E ele dizia: está aqui a carta do rei, está aqui o edito real. E isso não é coisa muito antiga, não. Até meados de século XV, se a gente for ver, época que a Igreja Católica tinha muita força, época das cruzadas ali, a gente pode ver que muitas vezes a igreja dava um salvo-conduto para as pessoas que elas realmente estavam perdoadas, e isso era feito através de um decreto. Então é interessante que Paulo escreve a Tito com duas intenções: instruir Tito, claro, mas muito mais que isso, instruir aqueles a quem ia ser lida a carta, porque ela era para ser lida por toda a igreja. Então, diante deste fato, a gente já vê uma coisa muito interessante, que a carta de Paulo a Tito é usada por nós aproximadamente 2000 anos depois. E por que a gente fala tanto que é só a palavra de Deus que tem autoridade? Porque Paulo foi diretamente instruído por Deus para isso. E é interessante de ver que, se a carta deveria ter autoridade e vindo de Paulo, e Paulo não era nenhum tipo de rei, como pode Paulo ter qualquer tipo de autoridade para que nós o sigamos? Como pode nós confiarmos num homem que não tinha nenhum tipo de nascimento real, ou não tinha nenhuma autoridade de juiz, ou então até mesmo Paulo não era nenhum dos líderes religiosos mais importantes de sua época? Bom, para isso é fácil de nós respondermos. Em primeiro lugar, porque capítulo 1, verso 1, está dizendo ali, vocês voltam uma página, vai dizer: porque Paulo era apóstolo de Jesus Cristo,
porque Paulo era um representante enviado pelo próprio Deus. Isso dava para ele autoridade para fazer isso. Não foi ele que escolheu, foi Deus quem o escolheu. E hoje de manhã, se você veio no culto de ceia, o pastor Fernando falou, e realmente mexeu com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos. Em outras palavras, em segundo lugar, se uma pessoa viesse e perguntasse para você, mas que autoridade tem a Bíblia? Quem disse que ela tem alguma autoridade? Será que nós saberíamos aonde achar? A Bíblia tem um versículo clássico para isso. Será que os irmãos sabem qual é esse versículo que diz sobre isso? Que a Bíblia é a palavra de Deus? 2 Timóteo 3,16 vai dizer isso, e é um pouquinho antes, voltem 3 páginas aí para a gente poder olhar junto. E é interessante como é importante a gente ter munição, a gente saber aonde está na Bíblia aquilo pelo que a gente acredita. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, por que deveríamos acreditar que Paulo tem autoridade? Por 2 motivos básicos. Em primeiro lugar, porque ele foi trazido pelo próprio Deus para ser um mensageiro, um enviado. E em segundo lugar, porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada para nos ensinar. E é por isso que eu chego ao primeiro ponto que eu falei para vocês. A palavra de Deus tem autoridade para ensinar. Note que ali no verso 15, Paulo fala assim para Tito: dize estas coisas. E isso, de maneira geral, nós poderíamos atribuir a todo o capítulo 2. Vocês devem lembrar que no capítulo 2 ele começa falando assim, ó: tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. É a mesma ordem. Paulo aqui está falando para Tito uma ordem: você deve falar o que convém a essa doutrina. E aí no capítulo 2 ele descreve todas as características dos homens, das mulheres, mas mais especificamente aqui está ligado ao versículo anterior, que diz assim: portanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. E aí ele continua descrevendo quais são as características daqueles que foram salvos. E é isso que Paulo diz que Tito deveria fazer, é isso que Paulo diz que Tito deveria ensinar, que os homens, eles são salvos por Deus sem merecimento dos homens, porque é de maneira gratuita, pela graça de Deus. É isso que diz o verso 11, a graça de Deus se manifestou. Então, a salvação de Deus, ela está disponível a todo tipo de pessoas. Não há acepção de raça, não há acepção de cor, posição social, idade. A salvação, ela é gratuita através de Jesus. E é exatamente isso que Tito deveria dizer. Talvez você até agora, ainda não tenha entendido por que nós precisamos disso, do Evangelho em nossas vidas. Por quê? Talvez você ainda tenha dúvidas, talvez você simpatize com a ideia do que é o Evangelho. Eu sou evangélico, eu vivo pelo Evangelho. O que é o Evangelho para você? Para mim o Evangelho é tudo. Mas talvez você ainda não tenha intimidade com o que quer dizer Evangelho. E eu vou explicar. Quando nós usamos esse termo Evangelho, entenda que ele quer dizer boas novas. É isso que a palavra Evangelho quer dizer, boas novas. Ou seja, a palavra Evangelho quer dizer que ela é uma notícia, ela é uma mensagem. Mateus, Lucas, Marcos e João trouxeram boas notícias. O Evangelho de Mateus, as boas notícias de Mateus e assim por diante. Eles anunciaram essas boas notícias. É isso que representa o Evangelho, boas notícias. Boas notícias referentes a quê? O que quer dizer que boas notícias? Eu estou confuso, não consigo entender. Queridos, a Bíblia descreve que todo homem e toda mulher, sem exceção, está separado de Deus.
todos sem exceção, e as crianças também. Não se choquem, mas é isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, sendo assim, Deus, ele está em inimizade com as pessoas, de certa maneira. Por quê? Isso é uma coisa boa para nós? Não, é uma coisa muito dura. O Deus Criador do universo em inimizade com aqueles que ele criou. Então, isso é terrível, é uma péssima notícia. Que boa notícia é essa? Você falou que os evangelhos querem dizer boas notícias, mas você está dizendo agora uma péssima notícia. Então agora você começou talvez a ligar por que o evangelho quer dizer boas notícias. É isso que Tito deveria ensinar. Deus manifestou graciosamente em Jesus salvação a todas as pessoas, a todo tipo de raça, a todo tipo de posição social, todo tipo de beleza, baixo, alto, todo tipo de pessoa que depositar a sua confiança em Cristo, reconhecer que você precisa de um Salvador. Isso é o que acontece com aqueles que são chamados ao arrependimento, como o pastor Fernando hoje de manhã nos falou através do nosso pacto da nossa igreja. Nós todos que nos arrependemos, não fizemos isso só porque nós quisemos. Deus nos traz o arrependimento. E é isso que se chama boas notícias. Estávamos perdidos, mortos, como aquela canção que nós cantamos ali. E um morto, ele não tem nada a fazer a não ser ficar morto. E é assim que a Bíblia descreve aqueles que não têm a Cristo, eles estão mortos espiritualmente. E isso é pesado, isso é duro. Quando nós conseguimos realmente entender isso, o Evangelho começa a brilhar como ele deveria. Por que vocês acham que muitas vezes as joias preciosas são colocadas em expositores pretos? Para que quando você vê toda aquela escuridão, a joia brilhe muito mais bela. E é assim que nós devemos entender as boas notícias. Primeiro, nós temos que entender que a notícia é terrível contra nós. Nós estamos condenados, nós estamos perdidos sem Deus. E esse é o ponto que muitas vezes nós não ligamos. As boas notícias, queridos, devem sempre trazer a cruz de Cristo. E isso é o Evangelho. Cristo precisou morrer na cruz para que você pudesse ter acesso a Deus. Cristo precisou morrer numa cruz para que você pudesse ser chamado amigo de Deus. Cristo precisou morrer numa cruz para que você pudesse ser chamado filho de Deus. É interessante isso, que coisas que entram muitas vezes em nossas cabeças, que nós deveríamos determinar nossa vitória, ou então mensagens que nos fazem nos sentir super-homens e super-mulheres. Só que, queridos, antes de nós trabalharmos na nossa autoestima, que é o que a gente chama isso, nós devemos lembrar que toda boa dádiva, ou seja, tudo de bom que você tem na sua vida, vem de Deus. É como um presente, como diz Tiago na sua epístola. Deus, ele concede graça até mesmo àqueles que não creem nele, porque a chuva vem sobre todos, não vem? As roupas, todos muitas vezes têm condições de usar, aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem, não é verdade? No entanto, a Bíblia diz o seguinte, que Deus concede graça aos humildes, aqueles que são necessitados de Cristo, mas ele resiste aos soberbos, ou em outras palavras, aqueles que não vivem como se Deus existisse. E é isso que a palavra tem autoridade para ensinar. Ela é a palavra de Deus. E em segundo lugar, a palavra de Deus, ali como Paulo diz a Tito, ela tem autoridade para exortar. Por todo o capítulo 2, você vai escutar sobre exortação. Só que nesse contexto aqui, a exortação ela não está relacionada com uma maneira dura de agir. Ela está mais relacionada com um incentivo. Por que nós sabemos isso? Porque logo depois ele vai falar para repreender também.
Então, nesse caso aqui, a exortação, ela tem um significado mais ou menos assim, ó. Tito, chama esses que são crentes, que eles venham andar lado a lado com você. Chama eles para que eles tenham o mesmo objetivo que você, para que eles caminhem essa caminhada como peregrinos de coração, que eles saibam que isso que eles estão vivendo aqui, eles vivem para Cristo. Então, seria como se você fizesse parte de um time e antes do jogo entrar, o capitão do time chega e faz aquele discurso motivacional que nós precisamos jogar como um time. Nós temos que todos jogar para o mesmo lado. Então aí eles entram motivados, né? Muitas vezes realmente dá certo e ganham. Essa é a ideia de exortar que Tito deveria falar para os crentes. E é interessante como parece que o pastor Fernando hoje de manhã sabia mais ou menos o que eu fui pregar e ele pregou já sobre esse assunto, né? Porque ele falou exatamente sobre isso, sobre como nós devemos estar incentivando uns aos outros, edificando uns aos outros. Ou então, quando você trabalha numa empresa e para a empresa dar certo, o que precisa? Todos precisam estar remando para o mesmo lado. E aí você faz uma reunião, muitas vezes no trabalho, para que as pessoas se empenhem da mesma forma como você quer se empenhar. Por quê? Porque para que a empresa dê certo, o que eles precisam fazer, todos os funcionários? Trabalhar em prol da mesma unidade. É claro que aqui eu não estou comparando a igreja com uma empresa no sentido financeiro. O que eu quero dizer aqui, eu estou usando essa ilustração, é que para que a igreja realmente seja unida, ela precisa caminhar com o mesmo objetivo. Tito, irmãos, ele deveria exortar esses crentes a viverem de uma maneira que demonstre que eles vivem para Deus. A viver de uma maneira, os idosos, as idosas, os jovens, Tito próprio, ele fala, os escravos, todos deveriam viver de uma maneira que aponta para Deus. Como mais uma vez, hoje de manhã o pastor Fernando enfatizou muito, queridos, tenham certeza de uma coisa, quem é pai, os filhos enxergam a sua vida, eles enxergam. Queridos, tenham certeza de uma coisa, as pessoas no trabalho enxergam a sua vida. As pessoas ao seu redor, os seus amigos enxergam a sua vida. O seu colega de escola enxerga a sua vida. A sua esposa enxerga a sua vida. Todos que nós vivemos e convivemos enxergam as nossas vidas. E é isso que Tito deveria estar preocupado, que os crentes entendessem que a vida deles tem que refletir a Cristo. Tudo isso reflete como as pessoas vão ver os cristãos. Se nós vamos ser cristãos de domingo ou se nós vamos ser cristãos de vida, verdadeiramente. Que aqui nada mais é do que uma reunião onde a gente pode estar junto para aprender mais, mas que no dia a dia vai continuar sendo da mesma forma. É isso que diz viver para a glória de Deus. E é interessante que tudo isso, irmãos, tudo isso que eu estou falando até agora, só vai ser possível se o seu desejo particular pela palavra de Deus for crescente. Se você não tiver desejo de aprender mais desse livro, você não vai crescer. Você vai viver um bebezinho engatinhando e precisando de mamadeira. É interessante como muitas vezes, e eu confesso que eu passei muito tempo da minha vida com essa percepção de que Deus, de uma maneira mágica, Ele vai fazer com que eu simplesmente passe pela dor, não tenha mais dor. Ou então, Deus, de uma maneira mágica, vai fazer com que eu entenda da Escritura. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia ensina que Deus faz com nós. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar. Como o pastor, novamente, fazendo cópia dele várias aqui, ninguém vai para a aula fazer uma prova e quer ir bem na prova sem ter estudado, porque isso, na verdade, é ignorância, não é sabedoria. Então, se nós não quisermos ter contato com o que a gente chama de palavra de Deus, parem um pouquinho e pensem, palavra de Deus. Eu posso escutar Deus falando comigo e faço tão pouco.
porque eu queria que Deus falasse de uma forma mística. Eu queria que Deus falasse comigo encarnando, reencarnando numa outra pessoa, ou baixando numa pessoa, como muitas vezes acontece nos cultos espíritas. Não é assim que Deus faz, amados. Deus usou a palavra dele para falar com nós. Se você quer escutar Deus falar com você, leia a Bíblia. E como diz Augusto Nicodemos, se você quiser escutar Deus falando em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Só que é interessante que o povo que se chama pelo meu nome, como diz Deus, não gosta da palavra de Deus. Nós trocamos a palavra de Deus por qualquer coisa que seja prazerosa. Qualquer coisa nos satisfaz mais do que a palavra de Deus. E irmãos, eu sei que a luta é tremenda, só que a luta é contra nós mesmos. E é interessante de pensar que a gente admira tantas pessoas, mas muitas vezes não pensa no sofrimento que eles tiveram. A gente vê pessoas na Bíblia falando, por exemplo, a gente adora o exemplo de Jó para falar sobre sofrimento, a gente adora o exemplo talvez de falar de Paulo, mas eles eram pessoas que se debruçavam na palavra de Deus. É curioso isso. Hoje, pleno 2016, nós temos tanto material bom sobre Deus, verdadeiramente falando, e a gente não gosta de ler livros. A gente quer tudo pronto. A gente é realmente a geração do fast food, né? É a geração que gosta de comer comida pronta. E aí você vai para os programas de TV, vê tipo um MasterChef, não tem nada pronto. Quando tem alguma coisa já processada, ou seja, extrato de tomate pronto, eles chegam a perder a paciência com a pessoa, porque eles dizem assim, tem que ser fresco o negócio, não é para ser pronto. Exatamente da mesma maneira, você tem tantas pessoas sábias, vivas e mortas. Quando eu falo em mortas, porque elas escreveram, elas deixaram vários livros que a gente pode aprender, e nós não fazemos. E queridos, assim como Tito aqui deveria fazer, eu quero trazer algumas palavras de incentivo que já me sustentaram por muito tempo e continuam sendo muitas vezes a lanterna, e ela está dentro da Bíblia. Jesus diz em Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você já parou para meditar que Jesus promete que vai estar com você, se você de fato confia nele, até o final? Ou então, quando temos medo, a promessa de Isaías 41:10, não temas, porque eu sou teu Deus, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus, e eu o fortalecerei, e eu o ajudarei com a minha destra poderosa. Ou então, quando você pensa que eu não vou falar sobre o Evangelho, porque falar sobre o Evangelho é inútil, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meus colegas não querem escutar, aí você lembre que Isaías 55:11 diz, a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Deus usa a gente. Ou então, quando você se sentir fraco e sem motivação para viver para Cristo, lembre-se que o apóstolo Paulo também se sentiu assim, e Deus falou para ele, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você estiver fraco. 2 Coríntios 12:9. Quando você estiver preocupado com sua saúde ou com suas dificuldades, a Bíblia diz, ela tem incentivo, ela diz assim, nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos? Como assim? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Interessante, né, que essas coisas nos sustentam em meio às dificuldades. Se você tiver medo da morte, preocupado com a morte, lembre-se, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si.
Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Romanos 14, de 7 a 9. Ou então, quando você tiver dúvidas que a sua fé vai chegar até o fim, que você realmente vai conseguir completar a sua carreira, lembre-se que Paulo novamente diz: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Vamos viver para Cristo, irmãos. Vamos ser corajosos. O mundo vai nos apertar, o mundo vai nos machucar, mas vamos lembrar que nós precisamos ser um testemunho vivo de Cristo para as pessoas, e isso vai vir através da comunhão com esse livro sagrado, com a palavra de Deus, porque se você não souber que Deus lhe promete que vai ficar com você até o fim, e aqui ainda teriam muitas outras promessas, como Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E interessante que sua vida for construída com a base sólida numa promessa dessa, seja o que venha, não vai lhe balançar de uma maneira terrível, porque sua vida é firmada na palavra de Deus, na rocha, no alicerce. E esse é o ponto. Como nós podemos fazer isso? Renovando a nossa mente, renovando diariamente a nossa mente. Uma coisa que o pastor falou hoje de manhã: pense, se Deus não fosse bondoso e nos empurrasse todo momento com pregações, a gente não iria, porque a gente vai só no tranco. Coloque Deus na sua rotina, coloque a Bíblia na sua rotina. E quando eu falo de rotina, eu falo que faça parte da sua vida, assim como tomar banho, assim como escovar os dentes. E saibam de uma coisa: é duro, porque nós não queremos isso. Nós queremos coisas fáceis, mas as coisas fáceis não lhe trarão benefício eterno. Elas não lhe trarão um peso de glória. A palavra de Deus, irmãos, ela tem autoridade para ensinar, para exortar, ou seja, incentivar, e para corrigir. Creta, onde Tito estava nesse momento, era cheia de pessoas que estavam ensinando errado. Cheio de pessoas que estavam ensinando para tirar proveito. Pensa só, é uma coisa que não é diferente dos nossos dias. No entanto, a tarefa de Tito era não ir com a maré, era se manter fiel às Escrituras. Por isso que Paulo diz: faça com autoridade e que ninguém te despreze. Tito era um moço, Tito era uma pessoa jovem, ele não era uma pessoa velha. E, no entanto, ele deveria se manter firme ao ensino das Escrituras. Eu fico imaginando Tito lá sozinho, tendo que constituir igrejas saudáveis, organizar coisas, e as pessoas contra ele, as pessoas fazendo motim, as pessoas já estavam ensinando errado. É muito difícil. No entanto, ele deveria ficar firme, e é por isso que ele precisaria repreender ou corrigir. Existiam pessoas, como diz o capítulo 1, que estavam desvirtuando famílias inteiras, ou seja, ensinando ensinos diferentes do da Bíblia. E elas faziam isso por fama e poder, e elas faziam isso por lucros desonestos. Olha só, essas instruções de Paulo, elas foram dadas há cerca de 2000 anos atrás. Mas por que será que isso parece tão atual? Por que será que parece que a gente está lendo o Jornal Nacional aqui? Porque o coração do homem, irmãos, continua igual. O coração do homem continua pecador. E é por isso que nós precisamos de um manual. É por isso que nós precisamos das instruções do fabricante. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Fazer aqui um comparativo. Pregação dos nossos dias. Deus vai te dar vitória. Jesus diz: quem perder sua vida, a salvará. Pregação de hoje: Deus vai te exaltar, irmão. Jesus diz: não ajuntem tesouros na terra. Pregação de hoje:
receba a sua vitória. E aí Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Pregação nos dias de hoje, Deus vai te restituir 10 vezes mais do que você contribuir. Pregação de Jesus, tome sua cruz e me siga. Pregação nos dias de hoje, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Jesus, entre pela porta estreita. Dias de hoje, agora é só vitória, irmão. Jesus, o mundo vai te odiar. Nos dias de hoje, Deus tem grandes coisas para você. Jesus, no mundo tereis aflições. E a melhor de todas, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa eu até concordaria se fosse verdadeiro o que eles estão pensando, mas eles não estão pensando a mesma coisa das Escrituras. Jesus diz, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Esse tipo de ensino precisa ser repreendido. Esse tipo de ensino precisa ser corrigido, porque ele não vem da palavra de Deus. Ele vem de pensamentos humanos que pensam em si próprios e que têm uma durabilidade curta. Vivem só para esse tempo horizontal. Eles não pensam que existe realmente algo por vir. E é interessante que a palavra de Deus ela é tão íntima para todos os grandes homens na Bíblia, que o Salmo 86, 11 diz assim, ensina-me a tua palavra, para que eu ande nos teus caminhos, Senhor. Me dá um coração totalmente fiel a tua palavra, para que eu tema o teu nome. Ou então o Salmo 119 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vocês acham que isso que ele está querendo dizer, o salmista, é mágica? Não, ele está dizendo assim, eu medito. Salmo 1, medita na lei dia e noite, ele pensa, e ele rumina, e ele memoriza o versículo. Quantos de nós aqui, começando por mim, falhamos em memorizar versículos? Esses versículos vão ser como armas durante o dia. Quando você estiver preocupado com aquelas coisas, por exemplo, tem medo, lembre-se, eu sou o teu Deus, eu te seguro com a minha destra. Então, nós precisamos de algo seguro para nos guiar, irmãos. Nós precisamos de algo que realmente nós possamos confiar como um porto seguro. E não são as tradições dos homens, e não são religiões, mas a palavra de Deus. Só que, no entanto, queridos, assim como um pai que ama, corrige os filhos, ou vocês acham que quando nós, pelo menos eu, né? Quando temos que dar algum tipo de injeção para as nossas filhas, e elas têm pavor, principalmente a Eduarda, você acha que eu faria isso com um coração tranquilo? Não, mas eu faria sabendo que é o melhor para ela. Você acha que eu daria um remédio ruim simplesmente porque eu sinto prazer? Claro que não, mas um pai que ama disciplina e corrige. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser repreendidos. Isso é necessário. Pense em quantas vezes nós sofreríamos menos se nós tivéssemos obedecido o que a Bíblia diz. Quantas vezes você que é pai precisou corrigir seu filho, e você que é filho se deu mal porque não obedeceu o que seus pais diziam? Quantas vezes eu te falei, meu filho, eu te falei que não era assim. Coincidentemente, claro que a gente não acredita em coincidência, mas na provisão de Deus, hoje nós lemos um versículo, o capítulo 4 de Provérbios, que diz exatamente isso. Filho meu, guarda os meus mandamentos, para que tudo vá bem. O ponto é o seguinte, se nós tivéssemos uma perfeita visão do que é certo e do que é errado, e se nós pudéssemos enxergar o nosso futuro, todo o nosso comportamento e todos os nossos acontecimentos, então talvez nós não precisássemos de correção. Talvez nós não precisássemos de alguém nos admoestando ou nos repreendendo. Só que, no entanto, não é assim que acontece. Nós somos cegos para muitas coisas. E não conhecemos o futuro como Deus conhece. Essa é a realidade. Com frequência, nós precisamos ser alertados do que o passo que você dá, está prestes a dar, é de insensatez. Com frequência, nós precisamos ensinar os pequenininhos, não bota o dedo na tomada, porque senão você vai tomar um choque.
ele precisa ser corrigido. Quantas vezes somos poupados de escolhas, ou seremos poupados de escolhas que vão matar a nossa alegria verdadeira, se observarmos os alertas da Bíblia. Pensem só, Deus, em sua misericórdia, resolveu dar um livro que não só aponta o caminho certo, que é Jesus, mas que faz soar alarmes quando nós estamos prestes a ir na direção errada. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia está cheia de alerta que preservam a vida e dão alegria, mas não uma alegria passageira, como uma alegria de comer um sundae, que é gostoso, né? Mas não essa alegria passageira, uma alegria que vai durar para sempre. Quantas pessoas com doenças venéreas teriam sido poupadas se tivessem prestado atenção ao alerta? Fugir da impureza, 1 Coríntios 6,8. Quantas pessoas com câncer de pulmão teriam sido poupadas se tivessem escutado o alerta para não se escravizarem por nada, inclusive a nicotina, 1 Coríntios 6,12. Quantas pessoas não estariam na prisão se tivessem dado ouvido ao alerta, não matarás, ou então ao outro alerta, não furtarás? Quantos arruinam sua vida negligenciando o alerta claro? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências incessantes, as quais afogam os homens em ruína e perdição, e alguns, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6,9. Todas essas repreensões são necessárias. Então, Deus deixou elas por amor, para que nós as usemos. Quando você vê um alerta no seu carro, um alerta geralmente vermelho, você não fica bravo com isso no sentido de que você não vai corrigir. Você diz, opa, tem algo errado. Então, se tiver um sinal de alerta na sua vida e um irmão lhe corrigir, não seja insensato, o agradeça pela correção. Se você estiver lendo a Bíblia e a Bíblia lhe corrigir, não seja duro de entendimento, seja humilde de coração e receba a correção que vem do Senhor. E queridos, principalmente o maior aviso e alerta de todos, que esse eu gostaria que vocês jamais esquecessem: só existe um mediador entre Deus e nós homens e mulheres e crianças. Só um. Só existe uma maneira de você ser chamado filho de Deus, é através de Jesus Cristo, nenhum outro. Lembre-se do alerta de João 14,6. Só existe um caminho para Deus, um caminho. Só existe uma verdade e só existe uma maneira de ter verdadeira vida. E isso vem através desse alerta. Se até hoje você não parou e refletiu verdadeiramente na sua vida cristã, esse é o momento. Lembre-se, quanto mais você tiver da Bíblia, mais você vai ter de Deus. Quanto mais conhecimento você quer de Jesus, vá mais para a Bíblia. Reserve um tempo. Reserve na sua rotina diária como prioridade. Se hoje nós tivéssemos um prêmio à nossa frente, daqui a uma semana você precisa decorar 10 versículos, você vai ganhar R$1 milhão. Nós decoraríamos o versículo? O que vocês acham? Decoraria muito mais. Só que o ponto, irmãos, decorem mais versículos, porque disso depende a vida eterna de vocês. Não é essa parte aqui, só de 90, 100 anos. Vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá força. Ela nos sustenta em meio às dificuldades. E saibam que nós precisamos de pessoas mais sábias que nós. Nós precisamos de pessoas que já foram mais sábias que nós. Usem isso com muito vigor. Vocês não vão descobrir nada novo na Bíblia que alguém já não tenha descoberto. Mas o ponto é, medite nas Escrituras para que ela seja verdadeira para a sua vida.
porque testemunho de vida dos outros não vai servir para você em relacionamento com Deus, a não ser para você aprender como esses santos antigos fizeram. Meu desejo, irmãos, é que vocês tenham entendido o que é o Evangelho, para que através desse entendimento, todos aqui, todos nós, possamos viver para Cristo. E vigilantes pelos sinais de alerta que a Bíblia tem. Tudo isso, não para que a gente seja reconhecido pelos homens, nossa, fulano conhece muito da Bíblia, mas para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar.